Tem dúvidas a respeito do direito de família? A doutora Sala Neme da Silva esclarece tudo sobre o assunto. Nosso Falando Direito de hoje vai abordar o tema divórcio. Como é que se operacionaliza esse divórcio? Nós temos que ver o que nós vamos escolher para nós, e quanto mais minudente for essa escolha, menos querelas nós teremos no futuro. Quando se trata de divórcio, se pode fazer no cartório, se for consensual, com um advogado, e judicial. Quando houver filhos menores ou houver um litígio, aí não pode ser em cartório. Mesmo que tenha um advogado, não pode. Aí tem que ser judicial. E o que nós vamos tratar nesse divórcio judicial? Nós temos que resolver, em primeiro lugar, o mais importante é a guarda dos nossos filhos. Quem será o guardião? Ou será a guarda compartilhada? Então, é importante que vocês se interem o que é a guarda compartilhada, o que é a guarda unilateral. Eu já falei sobre isso numa ocasião. Então, a guarda é muito importante que reze nesse contrato, porque é um contrato. O casamento também tem uma natureza contratual, embora tenha linhas diferentes que se posicionam. Eu entendo assim. Então, esse contrato vai tratar primeiro da guarda dos nossos filhos. Quem? Ambos? Um? Nenhum? Pode não ser nenhum. Pode ser um terceiro, porque nenhum dos dois tenha condições de manter a guarda do filho. Isso é muito importante. Depois da guarda, nós temos que ver também como fica a pensão alimentícia dos nossos filhos. Se aquele genitor que tem a guarda unilateral for fazer um levantamento dos gastos do filho e pedir a pensão alimentícia, ele tem que levar em consideração que os dois têm que participar na mesma proporção. Eu não disse no mesmo valor, eu disse na mesma proporção. Então, eu vou pagar 20% do que eu ganho, o fulano vai pagar 20% do que ele ganha. O percentual é o mesmo. Para cálculo, a gente pode fazer perfeitamente isso. E vocês vão estar contribuindo ambos para a pensão do filho. Se a pensão for, na realidade, se a guarda for compartilhada, a pensão vai ser dividida entre os dois. Um pode pagar o colégio, outro pode pagar o plano de saúde, material escolar com quem vai ficar, ou, nada obsta, que um deles também dê um valor em dinheiro para que o outro possa arcar. Isso é o ideal. Esse negócio de ficar, vamos dividir os gastos. Fulano tem colégio, tem plano de saúde, tem isso, tem aquilo, nós vamos dividir. Aquele dos genitores que fez o gasto para o filho diretamente, levou rapidamente no médico que precisava, pagou o plano de saúde do mês, vai muitas vezes ficar constrangido. Eu não poderia ligar para o ex-cônjuge e dizer: preciso que tu mande metade disso. O outro vai pedir nota, se quiser complicar, complica. Isso não é o ideal, é ruim para o casal e ruim para os filhos. O ideal, então, é que dividam. Tu pagas o colégio, eu pago o plano de saúde, tu pagas o material escolar, eu pago 3 atividades extracurriculares, eu vou pagar o inglês porque eu faço questão que ele aprenda inglês. Então, se nós tivermos boa vontade, não vai haver litígio. O problema é a ausência da boa vontade. É a preocupação que tem um dos ex-cônjuges de botar dinheiro na mão do outro e o do outro aproveitar para o próprio sustento. Isso é um absurdo. Até porque aquele que saiu de casa, na maioria das vezes é o varão, ele sabe que quando ele mantinha a casa, quando ele estava dentro de casa, ele gastava com a família muito mais do que os possíveis 20% que ele vai pagar para um filho. Então, nós já vimos a pensão, nós já vimos a guarda, o nome. Se um dos dois usava o nome do parceiro, é a hora de poder optar por tirar. Se não quiser tirar, não vai fazê-lo por 3 motivos. Por quê? O nome vai ficar diferente do nome do filho, porque se profissionalizou com aquele nome do companheiro, ou ele com o nome dela, e por último, por impossibilidade de voltar ao número de solteiro. Vocês pensam que isso é raro? Não é. Quantas pessoas se separam aos 60, aos 70 anos e passaram a maior parte da vida usando o patronímico do marido?
Então, essa pessoa vai ter dificuldade, ela vai perder a essência, a personalidade dela, e aí ela requer a manutenção do nome, o que pode acontecer perfeitamente. Então, vejam, guarda, pensão, partilha de bens, eu sugiro que seja feita na hora do divórcio. Não deixem para depois. Vai haver desentendimentos. Na semana passada eu falei com vocês, até no caso de morte de uma pessoa que não fez a partilha no primeiro casamento, casou no segundo por separação de bens e este é herdeiro dele. Então isso vai ocasionar um problema patrimonial. Então nós já vimos guarda, nome, partilha e prazo. Nós precisamos obedecer algum prazo para fazer o divórcio? Não. Antigamente havia necessidade de prazo entre o casamento e o divórcio propriamente dito. Hoje não. Se nós convolarmos núpcias hoje e chegarmos à conclusão de que esse casamento não é o ideal e que deveria ser o nosso parceiro ou a nossa parceira, nós vamos romper ali o casamento, fazendo a partilha de bens, determinando tudo aquilo que se quer mais minudentemente possível. Se alguém disser para vocês, não precisa tanto detalhe, não. Quanto mais detalhe na guarda, na visitação, na pensão, quanto mais detalhada, quanto mais minudente, menos ocasião de erro vai haver e menos vocês vão ter que voltar para os advogados. Essa é a verdade. Espero que vocês tenham aproveitado e que brevemente nos encontremos novamente. Até lá!